Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Uma, o jogo, a virada do Flamengo para cima do Atlético em Belo Horizonte. Outro, a crise. Isso mesmo, o Flamengo consegue entrar em crise imediatamente após uma virada em cima do Galo em BH. Coisas que só acontecem ao Flamengo? Talvez não, mas certamente coisas que acontecem com certa frequência no Flamengo. Tudo isso nesse vídeo com o patrocínio do OneFootball. No OneFootball você acompanha as informações do Mundial Feminino de Futebol, que acontece lá do outro lado do mundo, na Austrália e na Nova Zelândia. E também você tem lances, melhores momentos, gols dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Além também das partidas da Copa Comebol Libertadores e Copa Comebol Sul-Americana em seus melhores momentos e gols, à medida que vão acontecendo. Você faz download do aplicativo e você tem acesso gratuito a tudo isso. Também pode acompanhar o Campeonato Alemão da 2ª Divisão, a Bundesliga 2, com todos os jogos transmitidos. Lá estão times importantes como o Schalke 04, o São Paulo, o Hamburgo, o Hertha Berlim, o Hannover. Ou seja, é um campeonato com camisas relevantes que você vê, não paga nada. Campeonato Alemão, você também tem vídeos, entrevistas e tempo real das partidas mais importantes, das competições mais importantes do futebol pelo mundo, com estatísticas e tudo mais. Então faça o download do OneFootball, é uma maneira também de você apoiar o canal, porque mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os nossos amigos do OneFootball, ok? Então, dito isso, vamos ao jogo. Primeiro jogo, o jogo de uma atuação que não foi boa do Flamengo, contra um Atlético que já estava há 8 jogos sem vencer, né? Agora são 9, e 8 deles com o Luiz Felipe Scolari, né? 4 derrotas e 4 empates com o Felipão. O Flamengo tomou 1-0 num momento que o Atlético acho que até era um pouco mais perigoso, mas muita ligação direta, muita conexão de defesa com ataque, bola esticada. É incrível, né? Os times do Scolari nunca trabalham a bola, não trocam passes, mesmo com a qualidade que tem. O elenco tem bons jogadores, mas muito previsível. Mas com muito empenho, pela rivalidade, mobilização especial para esse jogo, proximidade de um confronto importante contra o Palmeiras quarta-feira pela Libertadores, o Atlético ele até se superou em relação aos jogos recentes, embora tenha feito até uma partida bem razoável na derrota injusta, diga-se de passagem, para o Grêmio no sábado anterior. E o Atlético chega ao primeiro gol num contra-ataque que mostrou algumas coisas. Primeiro, houve uma falta de fato no Bruno Henrique, um pisão do Paulinho, que o árbitro não percebeu e o VAR também não chamou, deveria ter chamado. O gol foi irregular, dentro do que é hoje o futebol com o VAR. Deveria ter parado a jogada ali, como não parou, o VAR deveria ter apontado e ele anularia o gol. Então errou o VAR. O árbitro Flávio Rodrigues marcando muitas faltas e tudo mais. Aí alguns detalhes sobre o gol. Primeiro, o Felipe Luiz, tão elogiado pelo jogo contra o Grêmio, fica muito claro que ele não consegue ter um bom rendimento em jogos seguidos. Jogou quarta, jogou sábado, 3 dias de intervalo. É muito pesado para o Felipe, infelizmente, que é um grandíssimo jogador. Ele não consegue interceptar uma bola que era mais para ele do que para o Paulinho. Era só tocar na bola, desviar a sua trajetória para que o atacante atleticano não tivesse condições de partir com ela. Não o fez, Paulinho domina a bola, vai embora, o Felipe Luiz não consegue acompanhar, erra o Léo Pereira, que não consegue fazer ali uma corrida na diagonal para interceptar ou dificultar a finalização, ou só tirar na bola para que o chute fosse bloqueado. E erra também o Matheus Cunha, o goleiro, que fica enterrado no gol. Ele não sai para abafar, ele fica parado. Veja bem, observa até aqui, nesse ângulo aqui da câmera onde eu estou. Se eu fico aqui, você tem um espaço muito maior para você tentar visualizar, né? Se eu tivesse que chutar a bola aqui ou ali. Se eu faço isso, eu diminuo o seu ângulo de arremate, a sua possibilidade. Então, fez isso o Everson contra o Bruno Henrique no segundo tempo, também cara a cara. O goleiro do Atlético sai, amplia a área do corpo, diminui o espaço onde o atacante do Flamengo pode meter a bola. Quando o Bruno Henrique chuta, ele com o pé faz a defesa. Então acho que aconteceu contra o América Mineiro também, o Matheus, que tem feito boas partidas, é um jovem goleiro, a gente faz essa crítica até construtiva. Ele ficou enterrado debaixo do gol no gol do América, no Maracanã. Ele tocou na bola. Então ele não sai para tentar abafar, para dificultar o atacante. Isso é algo que tem me chamado a atenção. Eu acho que também tem um pequeno erro técnico aí do goleiro. Mas enfim, o Atlético faz 1-0, um gol irregular. Isso já condiciona mais ainda o jogo, porque aí o Galo vai ficar no campo, se defendendo, no campo de defesa. Jogava muito mal o Everton Ribeiro, muito mal o Gerson. O Gabigol mais uma vez não finalizando com a perna direita, uma chance clara que teve num passe bom do Gerson até no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo com a saída do Léo Pereira, contundida, a entrada do Pablo e a Arrascaeta no lugar do Ribeiro. E o Arrascaeta muda o jogo.
25, 30 minutos muito ruins do Flamengo. O Atlético continuou até atacando, mas com muitas finalizações de fora da área. Tanto que foram 20 arremates, né, pelas estatísticas do OneFootball, e 12 foram de fora da área. Então o Galo chutou 20 vezes, 12 de fora da área, 5 no alvo. O Flamengo finalizou 6 vezes, 5 no alvo e fez 2 gols. E esses 2 gols acontecem já numa parte final do jogo. Primeiro na falta que não existiu, no Arrascaeta, mas ele dá tanta falta, o Flávio Rodrigues que marcou mais aquela. Então também houve um erro a favor do Flamengo, um erro para cada lado, nos 2 primeiros gols do jogo. O Arrascaeta bate, aproveitando muito bem a barreira mal montada pelo Everson, que fica num canto, a barreira protege o outro, tem uma barreira falsa ali na frente, com o Luiz Araújo, que tinha acabado de entrar, saindo dessa posição para abrir o caminho, e naquele buraco que ficou, a Arrascaeta deu um petado, um chute forte, fez o gol, e o Flamengo empatou a partida. O Atlético marcou muito, correu muito, aquela altura já estava pregado, os jogadores já não rendiam, e o Flamengo passou a dominar. Então o Flamengo na parte final do jogo dominava, conseguia impor o seu estilo de jogo, com mais posse de bola, trocando passe, e chega ao gol da vitória já nos minutos derradeiros, no passe sensacional do Arrascaeta, que encontra o Wesley, que fez um ótimo jogo, né? Defensivamente tem melhorado, ele teve um desafio tremendo, porque o Felipão colocou o Pavon do lado esquerdo para justamente contê-lo, porque viu o jogador em ação no jogo contra o Grêmio e percebeu que o garoto tem atacado muito, criado jogadas como a do primeiro gol contra a equipe gaúcha na quarta-feira. E ele levou a melhor, acho que sobre o Pavon, em boa parte do jogo, defensivamente foi um bom duelo, perdendo e ganhando, mas competindo, e no ataque ele sempre aparecendo, e apareceu na jogada em que finalizou com muita categoria, o que faltou ao Gabigol e ao Bruno Henrique quando ficaram diante do goleiro atleticano, o Everson, não faltou ao Wesley, e o Flamengo venceu o jogo. Sem fazer um grande jogo, uma partida que se terminasse empatada não seria nenhum absurdo, pelo contrário, mas o Galo também não fez nada por merecer a vitória, não. E o detalhe, são 20 jogos e uma derrota apenas. Então é um momento que, mesmo sem fazer grandes jogos, o Flamengo tem tido desempenho. E o detalhe, sempre com menos finalizações que o adversário. Mas muitos arremates precipitados dos times que enfrentam o Flamengo, chutes de fora da área, aconteceu de novo. O Flamengo finalizando pouco, mas com uma maior precisão. Antes o Flamengo finalizava muito, perdia muitos gols para fazer um. Agora não, tem sido o contrário. Ele tem finalizado menos e acertado mais o alvo. Isso também é interessante destacar. Por outro lado, também a gente tem que entender que o time precisa ter um pouco mais de consistência e o São Paulo precisa revezar mais os jogadores. Tá? Eu acho até que ele teve uma dificuldade para colocar o Pedro, porque o Léo Pereira se machucou, então ele teve que colocar o Pablo. Aí depois ele faz a troca, também faz a troca do Ribeiro no lugar, entrando no Arrascaeta, 2. Quando ele muda com os 2 pontas, ele tira o Vitor Hugo para trabalhar com o Luiz Araújo por aquele lado direito, porque o Arana estava avançando muita vontade no segundo tempo. E do outro lado, o Bruno Henrique estava cansado, ele pôs o Cebolinha. Mas o Pedro poderia ser opção, até no lugar do Gabriel, se não tivesse perdido uma substituição por lesão, que foi a do Léo Pereira. Talvez o Pedro até entrasse no jogo, eu acho que o Pedro precisa ser mais aproveitado. Não gosto da ideia de um time A e um time B, mas acho que o revezamento maior entre os jogadores é interessante, e é muito bom essa situação que o Arrascaeta ou o Ribeiro, que são jogadores muito talentosos e podem ser decisivos, o Arrascaeta tem sido com mais frequência, possam jogar metade de um jogo, parte de um jogo ou de outro. Eu acho que é uma forma, e jogando desde a saída dos jogos que forem considerados mais difíceis, ou enfim. O Flamengo venceu o jogo. Bem, depois disso, toda a confusão derivada da acusação do Pedro de uma agressão, né, de outros jogadores também que teriam testemunhado, do Pablo Fernandes, que é o preparador físico da equipe do Sampaoli, ao atacante. Né? Uma desavença ali no aquecimento, não quis fazer aquilo que mandaram e tal, discutiram um soco no rosto. Se o Pedro estava errado, digamos que estivesse errado, no início da discussão entre eles, o preparador físico perdeu a razão porque ele agrediu o jogador do Flamengo. Não tem clima para continuar, evidentemente. Né? Mas aí tem uma outra questão que a gente tem que entender. Primeiro, eu quero dizer para você que tivemos uma live de 3 horas por conta disso. Falamos do jogo e ficamos acompanhando, apurando ao vivo. A live você encontra o link aqui na descrição do vídeo. Eu nem vou me aprofundar tanto porque está tudo lá. Em tempo real, a gente foi acompanhando, compartilhando informações dos companheiros, apurando algumas coisas, parando para mandar mensagem no WhatsApp, ouvindo o áudio aqui, fechando o microfone para ouvir áudio das fontes e tentar trazer informação. Foi uma live especialíssima. Muita audiência, mais de 20 mil pessoas ao vivo, muita gente participando, foi muito bacana. Então, link na descrição se você quiser conferir como foi a live, e os trechos mais importantes também estarão no meu canal de cortes já. Tá? Aliás, faça inscrição no canal de cortes, que é o canal Mauro César Lives. Enfim, então, essa agressão, a gente precisa entender o seguinte,
eu gravo esse vídeo ainda na madrugada de sábado para domingo. Nesse momento, para ser bem preciso, são 3h34 da madrugada. Estou gravando o vídeo às 3h34 da madrugada. Os jogadores, nesse instante, estão ainda prestando depoimento. 2 jogadores como testemunha do Pedro, o Pablo, que já deu o depoimento, e o Cebolinha, que nesse momento está lá dentro falando. O preparador físico também está lá e o Pedro, evidentemente. Esses atletas não voltaram para o Rio, o avião já retornou para o Rio com a delegação. Os dirigentes foram para lá, Bruno Spindel, Marcos Braz, e a tendência, claro, é a saída do preparador físico. Informações de bastidores já compartilhadas por alguns colegas, e também já consegui falar com algumas pessoas aqui, confirmando mais ou menos essa versão, dão conta de que o Sampaoli teria tido uma postura muito frouxa, digamos assim, não foi enérgico com relação à agressão. Digamos, né? Houve agressão? Não pode ter isso, é um absurdo, não. Parece que, né, ficou ali meio numa posição intermediária, e isso teria desagradado os atletas. A gente está ouvindo as informações, elas chegam daqui, dali, mas ainda é muito cedo. Nós temos que ter a certeza do que aconteceu. Se o Sampaoli foi conivente ou foi omisso, isso pode, de fato, comprometer a sua permanência. Mas até que prove o contrário, né? Tudo indica que a agressão aconteceu, porque tem testemunhas e tudo mais, tudo indica, mas o caso está na polícia, tem que ser averiguado, tem que ter sempre muita cautela antes de tomar posições e antes de veicular informações que não estão devidamente apuradas. Então é tudo na condicional até que a coisa fique mais clara, mas tudo indica que houve agressão, né? Ao Pedro, o Pedro não iria inventar um negócio desse. O agressor é o único responsável até que prove o contrário. Se houve conivência de alguém, Sampaoli, diretoria, de alguém no clube, bem, aí passa a respingar nessas pessoas uma parte da responsabilidade, mesmo que seja uma responsabilidade indireta. Mas não cabe a nenhum de nós, especialmente imprensa, que tem que ter cuidado e responsabilidade com a informação, fazer julgamentos precipitados. E aí tem gente já querendo que o Sampaoli saia. Eu entendo da seguinte maneira: se o Sampaoli ficar num clima insustentável porque não se posicionou ou protegeu o seu parceiro de trabalho, ou se omitiu, enfim, se ele teve alguma atitude muito grave, muito ruim, ou foi muito omisso, e isso compromete seu comando junto aos jogadores, realmente fica difícil a sua permanência. Mas não sabemos ainda como tudo aconteceu. Então vamos ter calma. Tá? E nesse domingo a gente vai trazer vídeo, se necessário live, para falar sobre isso mais e mais. Ok? Aqui no canal. Também estarei lá na Jovem Pan, 1h da tarde, no Canelada, depois de São Paulo e Bahia. E esse tema, evidentemente, será também abordado. Então é isso, gente. Vamos ter calma para entender o que está acontecendo. Estou gravando o vídeo agora no momento que os jogadores ainda estão na delegacia em Belo Horizonte. Então depois as coisas vão ficar mais claras. Eu imagino que os dirigentes tomem alguma atitude rapidamente, possivelmente com o desligamento desse profissional, e aí temos que entender o que vai acontecer. O Pedro, se foi agredido de fato, como tudo indica foi, ele merece ter o apoio. Agora, se ele se negou a fazer o aquecimento, se ele teve algum ato de insubordinação, também tem que ser conversado, né? Agora, digamos que no início da discussão entre os dois, o preparador físico tivesse a razão, né? Digamos, tá? Que estamos trabalhando na condicional, tá? A gente não tem a informação confirmada, né? Mas se houve isso, o Pedro estava errado. Mas mas o preparador físico perde a razão no momento que agride o jogador, obviamente, né? Então tem que entender tudo isso também que aconteceu. Não estou aqui defendendo ninguém, acho que o Pedro é a vítima, tudo indica, faz muito bem em levar o caso adiante, tomar as devidas providências. O clube também não pode tolerar esse tipo de coisa, o profissional não pode continuar no Flamengo a se confirmar tudo isso que está sendo colocado e divulgado de forma bem ampla, né? O Sampaoli também tem que ter um posicionamento e não pode ser outro que não aceitar que o seu parceiro de trabalho continue diante desse clima. Não tem como. Como é que esse cara vai passar tarefas ali de atividades físicas, preparação física para o jogador depois de agredir um colega de trabalho? Não tem como. Então o Sampaoli também vai ter que se posicionar. A diretoria e o Sampaoli, todos vão ter que se posicionar da maneira mais razoável e correta diante disso. Agora, se antes o Pedro não quis se aquecer, se negou a fazer alguma coisa, foi insubordinado, isso também não está certo. Tá? Então são duas coisas distintas, gente. A agressão, imperdoável. Tem que ter consequências, evidentemente. Agora, se o jogador cometeu algum ato de indisciplina, isso também tem que ser conversado. Porque senão amanhã vai acontecer de novo. Não pode. Eu entendo que ele queira jogar, eu acho que ele merece ter oportunidade, ele é um grande atacante, mas jogadores de futebol
tem que disputar posições e buscar fazer aquilo que o técnico pede para ganhar espaço no time. Eu também acho que ele merece ter oportunidades. Eu também questiono e critico muito o Gabriel, que é quem disputa a posição ali com ele, por perder tantas chances e não chutar com o pé direito. E se houve uma cobrança, como tem sido comentado, de fato, tudo indica que aconteceu, do Sampaoli ao Pedro, ao final do jogo com o Grêmio, porque ele não fez o gol que seria para fechar a conta ali, é bom lembrar que o Pedro que fez a jogada e de fato finalizou mal. Mas se a cobrança não foi uma cobrança num tom exagerado, se foi uma cobrança profissional, o jogador também tem que saber lidar com isso. Ou seja, se não tem assédio moral, não tem uma exposição, uma humilhação ou coisa parecida, é normal. Pô, você podia ter feito aquele gol, bem colocado, você é um atacante, cara, você é bom, né? Fechava a conta. O técnico cobrar isso não acha errado. Mas não tem que cobrar só do Pedro, não. Tem que cobrar do Gabriel também. Aliás, do Gabriel, o São Paulo deveria cobrar que treine todo dia chute com o pé direito. Porque não é possível que ele contra o América fique cara a cara com o goleiro e não chute, e contra o Atlético, uma semana depois, isso se repita e se repetiu no primeiro tempo do jogo, quando a partida ainda estava com o placar de 0-0. Então, gente, vamos ter calma, tá? Sem pressa para ficar tomando posição, tomando decisão e especialmente, não esperem de mim precipitações, julgamentos antecipados, não. Aqui a gente vai tentar trabalhar em cima da informação correta para informar a opinião e discutir isso com vocês. Com responsabilidade, como deve ser, especialmente quem trabalha com informação. A imprensa tem que ter cuidado, tem que ter muita cautela para não fazer com que vilões sejam inocentados e vítimas sejam transformadas em vilões ou algo parecido. Tá? Exemplos não faltam aí de precipitações que são cometidas por jornalistas, por polícia, né, pela polícia, e que gera muitas consequências que a gente deve evitar ao máximo, ok? Espero que vocês entendam aí esse posicionamento e esse recado, essa mensagem. Saberemos das coisas no tempo certo, à sua hora, e isso não é assim de uma hora para outra, agora no meio da madrugada, com os caras ainda da delegacia prestando depoimento. Esse vídeo tem um patrocínio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Faça o download, você vai ter acesso a farto conteúdo, nada vai pagar por isso e em consequência você apoia o canal. Mostra a força do youtube.com/Mauro César para os amigos do OneFootball. Tem live? Tem live. Quando tem live? Quinta-feira. Que horas? Depois do jogo entre Flamengo e Olímpia. Jogo às 9, live lá pelas 11h15 da noite, mais ou menos. Beleza? Então conto com a sua audiência. Será que vai ser uma super live como essa da noite/madrugada de sábado? Essa foi longa, 3 horas de live. Link na descrição do vídeo, dê uma conferida, foi muito legal. Assunto chato, né? Claro, mas a live foi bem bacana do ponto de vista da interatividade e das informações jornalísticas que a gente conseguiu transmitir, apurando e trazendo também aquilo que os companheiros de vários veículos apuravam, dando os devidos créditos, evidentemente. E eu quero destacar também, como sempre faço aqui, os conteúdos que são expostos com links na descrição do vídeo, caso do canal de cortes. Faça a inscrição no canal de cortes, o melhor das nossas lives. Daqui a pouco, os melhores trechos da live, super live desse sábado para domingo, estarão lá no canal de cortes. É uma maneira de você apoiar nosso trabalho. Também o Clube de Membros, que é outra forma de você apoiar o trabalho aqui no canal. Participa do Clube de Membros, você vai poder, por exemplo, dividir tela comigo com outros membros do canal na live de agosto, mesa redonda, que acontece mensalmente. Também o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. O texto sobre esse embrólio todo está lá publicado no meu blog no UOL. E, claro, o nosso curso online de jornalismo esportivo. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 4 décadas de profissão que estaremos completando em breve, nesse ano de 2023. E também, claro, o Usa 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas, também da Live Soft Open, que será nessa segunda às 10 da noite no canal do Arnaldo do Tirone, e muito mais. Tem várias coisas legais ali, aproveite essa promoção que está na sua tela e use o cupom Mauro para conseguir um belíssimo desconto, ok? Saudações!